Eu acho que o Grêmio repetiu uma coisa que ele fez na temporada, que é fazer um jogo ruim, no outro ter que dar uma resposta jogando em casa. E então o adversário ele não, eu acho que o Inter não soube ler o cenário do adversário e como ele se comportaria. Tá? Eu acho que faltou aí. E assim, trazendo bem pro futebol, eu acho que o Inter entrou um salto alto. E não é um salto alto pejorativo Acho que assim. nem deu tempo de ver o salto do Inter. O Inter no vestiário tava de oba-oba. Não, é aquela coisa assim, a gente joga tão melhor que eles estão nessa situação tão ruim. Sim. E isso deu para perceber no ímpeto dos jogadores dentro de campo. E, só que, assim, eu acho que futebol é qualidade e mesmo o Grêmio jogando melhor no primeiro tempo, o Inter teve chances, assim, com o Fernando, principalmente com o Valência, incríveis, né? Incríveis. O gol do Grêmio também, né, sai ali num bate-rebate. Ou seja, mesmo o Grêmio com toda essa vontade, o Inter ainda teve oportunidade. No segundo tempo, né, o Grêmio pouco fez e o Inter, aos poucos, foi dominando o jogo. Mas eu me surpreendi um pouco com a falta de leitura do time em relação ao adversário, porque para mim era óbvio que o Grêmio reagiria daquela forma. Era óbvio. Foi assim em todos os momentos que o Grêmio teve um jogo ruim. No jogo seguinte, o Grêmio deu uma resposta anímica para o torcedor, ainda mais jogando na arena. Então, acho que faltou essa leitura para o Inter, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é preciso também levar em consideração algumas ausências que o Inter tinha no jogo, que fizeram falta, e isso vai ficando cada vez mais claro. Acho que o Vitinho, por exemplo, a gente já comentou aqui no Sem Filtro semana passada, ele tava um caindo, cara né? que ele tá abaixo em relação a outros jogadores do elenco, então muda bastante a força do time. E o zagueiro, com todo respeito, E assim, não dá, né? o Rohel também, em comparação a outros. Até eu me surpreendi com a escalação do Rohel, porque eu pensei realmente que o Vitor Gabriel e o Juninho voltariam. Não voltaram. E agora é o Inter tentar se reconectar com a corda esticada. Acho que ficou provado mais uma vez que, cara, o Inter tem um bom time, tem um bom treinador, tem boas peças, mas, gurizada, tem que correr. Porque se não correr, até o Grêmio, que estava sem treinador, conseguiu parar o time. Conseguiu parar o Inter em alguns momentos. Então tem que correr todo momento. O Inter não pode se dar ao luxo de jogar como o Flamengo, que em qualquer momento a bola vai entrar. Jogo, o que te pareceu? A gente está aí com os melhores momentos, vendo alguns lances, né, do clássico Grenal. Eu acho o Grêmio te surpreendeu mais ou o Inter te surpreendeu mais? Eu acho que o Grêmio surpreendeu. A minha leitura, ela é muito parecida com a do Vini, e muita gente fala sobre isso também, Vini. Que o Grêmio, que o Inter deu uma demorada para entender que o outro time estava de outro jeito, estava desesperado, entre aspas, esse desespero que fez o Grêmio ir melhor, eu né? Acho que o primeiro tempo inteiro. Mas uma coisa, Diogo, me chamou muito a atenção, que eu não vi esse ano, não tinha visto esse ano, e sequer tinha visto nos últimos anos de Renato Portaluppi. Em alguns momentos do primeiro tempo, o Grêmio com 2 linhas de 4 em 30 metros. E bem sincronizado. O que me fez pensar, tá, mas eles ensaiaram isso quando ontem à noite, porque eles nunca fazem assim, é tudo torto. Mas aí conseguiram fazer isso, e conseguiram fazer, Vini, o que o Lisca nos deu a dica aqui naquele dia que ele deu uma aulinha ali no campo. Falou, cara, o único jeito de parar o Alan Patrick é encaixotando. Diminui, fica bem compactado, diminui, porque aí ele não consegue, porque ele anda para receber a bola, né? Ele sai para receber, passa, ele tá sempre desmarcado. Quando tá todo mundo povoado e fazendo ali um sanduíche, ele não conseguiu. E, de fato, ele não aparece no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter traz o jogo pro colo dele, e aí aquela coisa mais normal que a gente está acostumado a ver. Mas o Grêmio me surpreendeu muito. A primeira mudança do Grêmio foi que ele teve técnico nesse Grenal. No final, ele teve um técnico. O James Freitas foi técnico. E 4-4-2. O que ele fez? O Grêmio tinha jogadores que não estavam acostumados a jogar daquela maneira, e essa foi a mudança central. O Grêmio não saiu jogando com zagueiro, lateral, zagueiro, bola aérea para o atacante e adianta linhas. O Grêmio marcou meia pressão. O Inter faz isso, queria que o Grêmio viesse, porque o Inter está treinado para sair jogando, e sem Vitão, sem Vitor Gabriel, atrapalha a saída de bola, é uma saída de bola menos qualificada. E aí o Inter teve essa dificuldade. O Grêmio simplificou, o James Freitas simplificou. Ele pegou o que os jogadores vinham fazendo há muito tempo, eles estão mais acostumados com isso,
defendeu em 2 linhas de 4, ficou mais pertinho os jogadores, tirou um ponta, que era um dogma do Quinteiros, colocou mais um jogador de meio campo. E claro, os jogadores do Grêmio, e aí eu não acho sinceramente que não queriam ou queriam. Tu tá trabalhando com um chefe que tu não gosta, tá? Na tua empresa, no lugar onde tu tá. Tu tá trabalhando com um chefe que tu não gosta, tu vai ser profissional e vai tentar fazer o que ele te pede. Mas tu trabalha com menos prazer, menos ímpeto, né? Menos assim conforto. O que aconteceu foi que o Grêmio jogou mais leve. Sim. É curioso isso, né? Porque o Grêmio pegou muito mais, mas os caras estavam mais aliviados e aí jogaram mais. Mas fundamentalmente o Grêmio teve treinador nesse jogo. O Grêmio se organizou, olha, o Inter é melhor. O que eu faço? Vamos fazer o simples, gente. Todo mundo faz isso, o Mano vai fazer agora, vocês vão ver só. O Grêmio vai fazer isso agora. Vai ter 3 jogadores de força no meio, vai ter o Cristaldo ou Monsalvo de articulador lá na frente, um ponteiro, um atacante. Vai primeiro se defender e depois ele vai soltando o time. Foi o que fez o James Freitas ontem. Para mim, o James já começa acertando na própria escalação, né? Claro. Que ele voa um pouco mais no meio campo, coloca um jogador que a torcida pedia tanto, que era o Monsalvo, até não foi tão bem assim no jogo todo. No primeiro tempo ele conseguiu soltar um pouquinho mais. Coloca o Marlon na lateral esquerda, que para mim foi um dos melhores do jogo. Botou o kick em cima do Bernabé, travou o Bernabé. Isso é uma grande diferença. O lateral esquerdo é uma diferença da água para o vinho. Melhor. Ele travou o Bernabé, ele conseguiu anular um pouco mais o Alan Patrick com esse caixote, também o Dodi, que fica o tempo todo na cola do Alan Patrick. Acho que ele foi e fez o óbvio, que deu muito certo. E tu falou que o time estava mais leve, a arena estava mais leve, Diogo. Tinha menos de 30 mil pessoas, mas 30 mil pessoas que estavam ali, menos de 30 mil pessoas que estavam ali o tempo todo vibrando com o time. E o reflexo da postura do time em campo foi o tom da arquibancada, porque a torcida viu um time muito mais brigador, muito mais competitivo, que queria, sim, dar uma resposta para o seu torcedor e jogou junto o tempo todo. Fazia muito tempo que eu não via uma arena tão vibrante nessa sintonia com o time. Eu acho que a saída do Quinteiros, a gente tinha aquele medo de, tipo, vai ser antes de um Grenal, como será que vai ser essa reação, né? A gente teve o exemplo do Inter muito claro, que demitiu um treinador e tomou 5-0. E a gente tinha esse receio de acabar tomando uma goleada dentro da nossa casa, com um rival muito melhor animicamente. Era o que estava se desenhando, sem querer ser catastrófico. Claro. E o que a gente viu dentro de campo foi um time que brigou por cada bola, por cada dividida, se entregou muito no primeiro tempo. Acho que poderia ter vencido a partida se não fosse um erro de arbitragem, mas o Grêmio que fez um enfrentamento muito melhor de qualquer jogo que a gente viu na temporada. E eu cito até aquele do Juventude, porque o adversário era, né, muito melhor que o Juventude naquela oportunidade. Eu saí muito otimista da arena e eu vi o torcedor gremista indignado, obviamente, pelo erro, mas também muito otimista com o que viu em campo, com várias individualidades, e o Vidiaçante, para mim, a principal delas, dando resposta também. Se a gente fizesse hoje o mano a mano, o Vidiaçante voltava para o mano a mano do nosso time. Deixaram o cidadão de frente, como ele jogou a vida inteira. Um detalhe do jogo para o Inter é que os 2 ponteiros foram muito mal, o Vitinho e o Wesley, individualmente eles foram muito mal, e por ali o Grêmio teve um controle do jogo. Eles não ajudam os laterais também, né? Não, foram muito mal. Sim, o Bernabé, por exemplo, no primeiro tempo ele ficou sufocado. É isso, aquela composição Wesley / Bernabé, que foi muito bem ano passado, ela está menor esse ano. O Wesley teve muitos problemas, perdeu o pai em dezembro, eu sempre cito isso porque é difícil perder um familiar, depois teve lesão, enfim. E o Grêmio bloqueou os lados do campo, né? Ele marcou sempre o tempo inteiro. Então teve ali teve técnico, o Grêmio teve técnico, mas no segundo tempo o Roger tirou os ponteiros, botou o Gabriel, botou meias ali do lado, Tabata, Gabriel Carvalho, aí empurrou o Fernando para trás, liberou os laterais. E aí a mexer no time, dá para ver a diferença dos elencos, né? E aí melhorou o Inter. Que quando o Grêmio trocou, não deu certo. A primeira troca que ele faz, que não dá certo, e o Inter faz e dá certo. Melhorou. Eu acho que tem um ponto, tá? Quando o time ele tá numa fase um pouco melhor, e eu percebo isso, o treinador ele insiste mais no formato que habitualmente começa o jogo. Então, até estava comentando com o pessoal lá na arena. Cara, o certo mesmo, era o Roger ter mudado no meio do jogo já, no meio do primeiro tempo, essa formatação, e colocar os caras mais de meio campo ali no jogo, que o Inter assumiria o controle novamente. Tava muito claro que o controle do Grêmio estava muito no meio campo. O Grêmio estava ganhando todas ali. Tudo. E no momento que o Roger faz a mudança, o Inter ganha o meio campo. Ao natural, o Bernabé começa a avançar, ele começa a tabelar com o Alan Patrick, o Inter começa a... Ele vai no fundo umas 3 vezes seguidas. Exato, e assim, passando fácil. Então, acho que
Ao mesmo tempo, eu não vou aqui crucificar o Roger, porque eu entendo essa posição, mas eu acho que faltou mudar antes, assim. Difícil, eles não, o treinador... Porque senão tu te queima com o grupo, então quer dizer que eu não... perde uma substituição, no complicado, é complicado, mas acho que ele teve na mão ali a chance de dar mais tempo de Inter com volume de jogo. Ainda mais, não queria mudar no primeiro tempo, poderia ter voltado para o segundo tempo diferente já. Sabe? Porque ele já tinha entendido isso, porque ele sabia que ele ia fazer aquela troca. Ele sabia que ele ia fazer aquela troca. E quando o Inter assumiu o controle do jogo, o ambiente do estádio era assim, vai sair o gol do Inter. Vai sair o gol do Inter de novo. Entendeu? Mas, enfim, faltou tempo. Acho que não teve tempo para que esse futebol acontecesse. E o Grêmio, no primeiro tempo, conseguiu matar bem o jogo. Jogou bem. Acho que o Grêmio, pelo Grêmio, assim, é uma mudança da água para o vinho. Claro que eu sempre pontuo. Passou o jogo de sábado, é fácil tu dar uma resposta jogando em casa num Grenal. Não, esse é o desafio do Grêmio. É fácil, entendeu? É fácil tu correr e dar carrinho da lateral. Tu é obrigado a fazer isso. Exatamente, sabe? Assim, é o mínimo. Vai perder de novo? Exato. O desafio Agora, do Grêmio, a questão é a sequência. O desafio do Grêmio é fazer epopeia quarta domingo. Não dá para ser imortalidade quarta domingo, porque senão a imortalidade tem lesão muscular. Ele vai precisar de um padrão, de um jogo, porque o Grêmio suou sangue para competir com o Inter e não venceu. Ele precisa de mais do que isso, né? Mas foi positivo pela régua do Grêmio. O Grêmio estava assim, estava na UTI. Agora ele está respirando, já está no quarto, foi entendeu? O melhor Grêmio. De todos os três clássicos que a gente viu. Se tivesse em partidas, o vencedor moral. O Grêmio foi o vencedor moral do Grenal. É uma boa definição. Sabe? Imagina, tem lá o troféu moral ali depois do jogo. A surpresa, eu digo que o Grêmio surpreendeu muito, porque ele surpreende por jogar aquele primeiro tempo. Aí o Inter pega o jogo para ele, o Inter faz gol, o Inter cria situações, e aí o Grêmio retoma o jogo. Porque quando o Inter começa a colocar o volume dele de jogo, eu pensei, agora vai ficar pro Inter o jogo, o Inter vai ganhar. Parecia, né? Porque é meio natural, assim, porque as coisas dão certo pro Inter, porque o Inter é bem treinado. Mas não, aí o Grêmio consegue, e aí cria o lance e tal. E nós temos aqui o áudio do VAR, porque eu acho que tem uma coisa diferente nesse áudio do VAR, e ela é muito curiosa, que é a tranquilidade do Wagner Reuey, e a tranquilidade do assistente do VAR. Não teve gritaria. Não tem gritaria, não tem confusão, não tem atropelo. A gritaria que tem é do Alan Patrick e do Kahneman com o árbitro, e o árbitro pedindo para eles pararem de gritar. E aí, na maior tranquilidade, ele chama, achando que está tudo bem. Então vamos ouvir o VAR da calma da salinha e a convicção do Braulio. Agora vamos focar, galera. O jogo tá na nossa mão. Bora lá. Segue! Não! É possível pênalti na Wagner. Segura, Braulio, segura! Wagner. Segura que eu tô checando. Pra trás. Tá, mais um pra trás. Mais um pra trás. Ô, Rui, quer falar comigo, irmão? Sugira a diagonal. Quero. Como é que você viu o contato? Contato lateral pela bola. Vem dar uma olhada na jogada, por favor. Tem um contato que pega na perna. Tem um contato lateral. Vou mostrar em inglesa também. Agora, isso, eu quero ver em inglesa. Os dois jogadores tentando jogar bola. Tem um contato de cadeira com cadeira. Avalia. Agora eu quero ver a velocidade normal. Eu tô do lado aqui vendo bem o lance. Até agora não vi nada diferente. Os dois tentando jogar bola. Velocidade normal. Velocidade normal. 100%. Aí, perfeito. Ok. Correndo, então, voltando com tiro de meta pro Grêmio. Aí ele vai lá e... Ele não ter visto, até dá para entender, porque ele está mal posicionado, mas olhando no VAR. É que ele não está mal posicionado também, ele está muito bem posicionado. Mas é que eu digo de costas ali, ele ficou com a dúvida do movimento lateralizado. Sim, o VAR existe para ele lá, né? Olhando no VAR, tu vê que não tem nenhum toque na bola, é só na perna do jogador, né? Eu te confesso que eu não sei o que está acontecendo na arbitragem no Brasil. Esse programa que está pontuando bastante, sem tergiversar erros de arbitragem aqui e lá. Não foi o pior erro, né? Não, eu não sei mais qual é o pior, Marco, porque assim, pra mim, tem alguma o coisa Morumbi, acontecendo. A gente tem o do Morumbi também, a gente também vai aqui passar. É mais escandaloso. O do Morumbi, que o do Palmeiras contra o Sport? Eu acho que sim. Tu viu como é difícil a gente encontrar? Pois é, a gente tem aqui o top 3. Eu não sei se os árbitros eles estão irritados com esse comitê de arbitragem internacional, porque assim, pé na cara agora não é mais pênalti, essa alavanca aí que a gente viu não é mais pênalti.
Tem árbitro que acerta e é punido. O pênalti lá do São Paulo e Botafogo não é pênalti. O cara dá uma rasteira. Então, eu te confesso que eu não entendo mais, cara. Não sei o que está acontecendo. E Inter e Grêmio reclamam. Ainda que dentro daquela história, né? Se é a meu favor, escândalo. Se é a meu favor, futebol é contato. Se é contra mim, é escândalo. Aí tudo bem. Mas eles foram lá e assinaram com o Edinaldo. Ô, Diogo, tudo bem que a gente tem vários temas da arbitragem para debater, né? Mas assim, era óbvio que ia acontecer alguma coisa no Grenal quando se escalou. Claro, não, e passou o batido, maravilhoso né? Braulio, né? Passou batido, a gente foi falar disso na sexta-feira e por passou quê? batido. Porque o Grêmio estava sem técnico assim, e tal. E ninguém, os dirigentes O cara reclamou tá antes. afastado em Santa Catarina, o Isso, cara ganhou como prêmio a botar um Era Grenal. óbvio, E era Grêmio e Inter óbvio. não falaram nada sobre antes. Mas Eu eles também. estão fechados com o Edinaldo, como é que eles vão falar? Sim. Não vão falar. Assim, na minha opinião, foi pênalti, tá? Foi pênalti. Foi pênalti. Se fosse com tu ia tá bravo, do claro. Inter, ia estar... Se tu faz o exercício... Exato. Recebi muito carinho da audiência gremista nas últimas 24 horas, né? Porque eu só discordo, assim, que o Grêmio está sendo roubado pela arbitragem. Assim, a gente tá aqui, a gente tem o lance do Morumbi, a gente tem o lance da outra rodada. O grande ponto para mim é que a gente está vivendo que na próxima rodada é o quem vai ser o prejudicado. Tu entende? É o quem vai ser o prejudicado. Então, eu só discordo disso e discordo de duas coisas que eu vi na Zona Mista. Não sei se chegou a entrar no ar ou algo, mas foi aquele olhar bem de bastidor que eu vi. Primeiro foi alguns dirigentes do Grêmio saindo gritando assalto, beleza. E outra é o Marlon, dando entrevista, falando que não se surpreende, já que do outro lado tinha um time que é o time que mais tem pênaltis a favor na temporada. Assim, não é por aí, entendeu? Ele foi para falar do erro da arbitragem, mas... pontuando sobre o Inter... Acho que quis fazer uma conexão com a torcida do Grêmio. mas ali quis fazer uma pra médiazinha. nós, não é por aí. E aqui tá o informe lá do comitê, aquele que é o Comitê Internacional. Esse comitê de notáveis. Ele tá aqui dizendo que o parecer técnico é que foi pênalti. Pô, parabéns. Show. Parabéns. O que me adianta agora isso aí? Parabéns. Foi pênalti, sim, foi pênalti. Maravilha. É o que disse o comitê. Agora vai. Agora vai. Mas Obrigado. não diz o comitê se vai ter punição, se não vai ter punição. A única punição é pro Marcelo Dirme Henrique num lance discutido. Mas aí é que tá. A Exatamente. CBF acertou. abriu esse precedente de punir os árbitros lá na primeira rodada, sei lá. E agora, se não fizer isso, se ela se mantiver isso, não vai ter árbitro mais para apitar, entendeu? É que não então, vai resolver se punir ou não punir. Isso foi muito mais escandaloso do que as coisas que aconteceram na primeira parecer técnico rodada. do Comitê Internacional é que houve pênalti no lance citado. Tá, maravilha. E aí... O defensor do Internacional não toca na bola. Dá uma entrada imprudente no adversário e atinge com a perna direita dentro da área penal, fazendo-o tropeçar. Cara, mas sabe que o grande ponto é que o Braulio ele é pé tão delicado, genial. né, Ele é tão genial. Genial pra ti, né, querido? Não, pra mim ele não foi nem um pouco vou dizer genial. porque ele é genial. Ele é tão genial que a arbitragem dele já tava ruim. E ele conseguiu, com um lance, esconder o resto da arbitragem ruim dele o jogo inteiro. Porque assim, eu fico... No caso, ele não escondeu, ele mostrou, Ele só foi a cereja do bolo. Cara, assim... Primeiro, sabe aquele árbitro que deixa o jogo correr e é absoluto e ninguém reclama? Ele tentou ser esse cara. Só que ele não tem estofo pra isso, Diogo. Ele não consegue, então ele deixava o jogo correr. Só que aí ele é aquele cara que... Ia um bolinho de jogador do Inter, ele sentia. Aí ia um bolinho de jogador do Grêmio, mais a torcida, ele sentia. Então ele não estava conseguindo ter um critério só no jogo. Ele começou a minar o jogo. Ele é ruim, né? Porque ele é ruim. Assim. Porque o árbitro, para ser o árbitro... Eu sou o árbitro que deixa o jogo correr. Não, tu tem que ser bom. Tem que se garantir. E ele não é esse árbitro. O jogo tava tenso. Não precisava. Era só dar falta quando tinha falta. Não precisava tentar ter um estilo de arbitragem que ele não consegue. Outra coisa ele mudou um resultado de um jogo enquanto o jogo tinha terminado. E aí o prêmio dele foi apitar o Grenal. Depois disso, mas o Grenal. CBF, 3 letrinhas mágicas, CBF.